Olá, tudo bem, galera? Sou o professor Adriano, professor de ciência do oitavo ano do Ensino Fundamental 2. Essa é a nossa videoaula de número 8. Essa videoaula tem como objetivo trabalhar a unidade 3 do livro didático de vocês, primeiro conteúdo do segundo bimestre, trabalhar o tema Sistema Esquelético, tema 1, e tema 2, Sistema Muscular. Por gentileza, pega o livro na página 324, tema 1, Sistema Esquelético. Eu vou falar um pouquinho sobre o sistema esquelético, a função do sistema esquelético, falar um pouco sobre o tecido ósseo, falar sobre a medula óssea vermelha, as articulações. Vou falar as funções das articulações e os tipos de articulações. Vamos conhecer um pouquinho sobre o sistema esquelético. O esqueleto humano ele é constituído por 206 ossos. Cada osso está interligado entre si e vai desempenhar uma função específica. O sistema esquelético humano ele se divide em dois: o sistema esquelético axial, constituído aqui em amarelo pela caixa craniana, coluna vertebral e a caixa torácica, e em branco aqui o sistema esquelético apendicular, constituído pela cintura pélvica, que é essa parte aqui da bacia, cintura escapular e os membros superiores formados pelos braços e os membros inferiores das pernas. Portanto, a constituição do sistema esquelético é sistema apendicular, que é formado pela cintura pélvica e cintura escapular, membros superiores, que são os braços, e membros inferiores das pernas. E o sistema esquelético axial, constituído pela caixa craniana, coluna vertebral e caixa torácica. Acho que ficou claro para vocês a divisão do sistema esquelético. Função do sistema esquelético. O sistema esquelético humano ele apresenta diversas funções. Entre elas eu vou destacar a sustentação do corpo. Quem é que vai sustentar o corpo e manter nosso corpo na posição ereta? É os ossos juntamente com os músculos estriados esqueléticos. Outra função importante dos ossos é a proteção dos órgãos internos. Quem é que vai proteger os pulmões e o coração? Caixa torácica, que vocês estão vendo aqui. Quem é que vai proteger a medula espinal? A coluna vertebral. Além de dar sustentação ao corpo, o eixo central de sustentação do corpo, ela protege internamente a medula espinal, que faz parte do sistema nervoso central. Outra importante função do sistema esquelético é a locomoção. Por quê? Para que a gente consiga se locomover, tem que haver a interação entre o sistema esquelético, o sistema muscular e o sistema nervoso central. E além disso, outra função importante do sistema esquelético, produção de células sanguíneas, que é produzida pela medula óssea vermelha. Tecido ósseo. Falar um pouquinho sobre o tecido ósseo. O tecido ósseo, ele é um tecido vivo. E o osso em si, ele forma um órgão. E o conjunto de todos os ossos forma o sistema esquelético. A principal célula do tecido ósseo são os osteócitos. Além disso, tem a matriz óssea, que ela é rica em sais minerais e proteínas. Entre os sais minerais eu destaco aqui o cálcio e o fósforo, que vai dar rigidez e vai dar compactação ao osso. E proteínas como colágeno e vasos sanguíneos, que vai nutrir os ossos, já que o tecido ósseo é um tecido vivo. Basicamente, a estrutura do osso é osteócito, matriz óssea e periósteo, que é a membrana que envolve externamente o osso. Para facilitar a compreensão de vocês, coloquei aqui um esquema do osso do fêmur, o maior osso do corpo humano, o osso femoral. Ele tem essa parte alongada, que a gente chama de diáfise, e tem as extremidades, que é chamada de epífises. Em cada epífise, ela é revestida externamente, além do periósteo, que é a membrana que reveste todo o osso, tem o tecido cartilaginoso que forma a cartilagem. A função das cartilagens é permitir a formação das articulações e evitar o atrito entre um osso e outro,
e elas são lubrificadas por um líquido chamado de líquido sinovial. Dentro do osso, na parte da epífisis, tem um tecido esponjoso, onde fica armazenada a medula óssea vermelha, que é a medula óssea que vai dar origem às células sanguíneas. Como eu havia dito, os ossos são tecidos vivos e possuem vasos sanguíneos, entre eles artérias, veias e capilares, que vai nutrir, levando oxigênio, nutrientes para todos os tecidos do sistema esquelético. Eu acho que deu para vocês entenderem bem direitinho aí o sistema esquelético. Lembrando que as epífises, ele possui um tecido esponjoso na parte interna e a diáfise, que é essa parte alongada, ele possui o osso mais compacto, aquele osso mais rígido. Vamos falar um pouquinho sobre a medula óssea vermelha. A medula óssea vermelha, ela fica especificamente na cavidade dos ossos, especificamente nos ossos longos e também nos ossos chatos da bacia e no osso externo. Essa medula óssea vermelha é formada por células tronco indiferenciada, que elas são capazes de se diferenciar em todos os tipos de células sanguíneas, entre elas as hemácias, os neutrófilos, linfócitos, que são células de defesa ou glóbulos brancos, e fragmentos celulares, que formam as plaquetas. Tipo de articulações. Existem 3 tipos de articulações: sinartrose, ou articulação fibrosa imóvel, é as articulações que ficam nas estruturas do crânio e também nos ossos da maxila e da mandíbula e dos dentes. Lembrando que nos recém-nascidos, até em média 5 anos, essa parte aqui ela ainda não foi calcificada, é rica em tecido cartilaginoso que constitui a moleira. A articulação a anfiartrose, ou articulação cartilaginosa semimóvel, elas permitem apenas pequenos movimentos. Elas são chamadas de semimóvel porque os movimentos são limitados. Exemplos: as articulações do quadril e os discos intervertebral, que vai ficar entre uma vértebra e outra. E também temos as articulações de artrose ou articulação sinovial móvel. São articulações que possuem movimentos variados, só que esse tipo de articulação tem que ser protegida por tendões, que são formados por filamentos de tecido conjuntivo que tem coloração esbranquiçada. Qual é a função dos ligamentos? Ele vai ligar o osso ao tecido muscular esquelético. E as articulações são protegidas por cartilagem e lubrificadas pelo líquido sinovial, que eu havia falado anteriormente. Tipo de ossos. Os ossos são divididos em 3 grupos: os curtos, exemplo, as vértebras; os chatos, o osso do crânio e o osso da bacia; e o longo, o fêmur, o rádio e a fíbula. O fêmur, o exemplo que eu mostrei para vocês na imagem anterior, que é o maior osso do corpo humano. Tema 2, sistema muscular. Vou falar um pouquinho sobre o sistema muscular, falar um pouco do tecido muscular. Tipo de músculo são 3: estriado esquelético, estriado cardíaco, liso ou não estriado. Eu vou falar um pouquinho sobre a contração muscular, promovida por 2 proteínas específicas, miosina e actina. E falar também que o movimento da contração muscular, eles são antagônicos, porque os músculos eles trabalham de forma similar. Quando um contrai, o outro relaxa alternadamente. O sistema muscular humano ele é constituído por 3 tipos de músculo: músculo estriado cardíaco, músculo estriado esquelético e músculo liso. Vou falar especificamente sobre o músculo estriado esquelético. O músculo estriado esquelético, que constitui a maior parte do nosso corpo, ele, só para vocês terem ideia, o tecido muscular humano ele tem aproximadamente 650 músculos. Eles são ricos em fibras musculares. O tecido muscular estriado esquelético, as principais células dele são os miócitos, e em seu citoplasma são ricos em fibras, as miofibrilas, e eles são células alongadas, grandes, que podem medir vários centímetros de comprimento por 50 milímetros de espessura.
Quando uma pessoa pratica muita atividade física, o número de miofibrilas no citoplasma celular vai aumentar, o que vai fazer com que a pessoa ganhe massa muscular. A quantidade de músculo continua a mesma, mas a quantidade de miofibrilas aumenta, o que leva a pessoa a ter um ganho de massa muscular. E as células musculares estriadas esqueléticas, elas são multinucleadas, têm vários núcleos. Como eu havia dito, tipos de músculo são 3. Músculo estriado cardíaco, que constitui o músculo do coração, ele tem essa configuração aqui, eles têm as fibras que se entrelaçam entre si. Tem o músculo estriado esquelético, que ele tem essa configuração em termos de filamentos, e são feixes de fibras formados por miofibrilas, são multinucleados. E tem o músculo liso ou não estriado, que tem essa configuração, ele é um pouco alongado e é mononucleado. E aqui está mostrando o músculo estriado esquelético, constitui os músculos bíceps branquial e tríceps branquial. Tem o músculo cardíaco, que forma o músculo do miocárdio, que é o músculo estriado cardíaco, e o músculo liso não estriado, que fica revestindo internamente os órgãos internos e é responsável pela contração peristaltismo do esôfago, estômago e intestino. Uma coisa importante é que os músculos estriados esqueléticos, a contração é rápida e voluntária. Para a gente se movimentar, ele se movimenta de acordo com a nossa vontade. O músculo estriado cardíaco, a contração dele é involuntária e é controlada pelo cerebelo. E o músculo liso, a contração é lenta e involuntária, ou seja, nós não temos controle sobre ela. A contração muscular ela é promovida por 2 filamentos de proteínas, a miosina, filamentos mais espessos, mais grossos, e a actina, filamentos mais finos, mais delgados. Eles é responsável pela contração do músculo, principalmente quando o sistema nervoso central vai enviar a mensagem, ele vai ser levado pelas células nervosas, os neurônios, que vão interligar e mandar as sinapses para os músculos estriados esqueléticos e eles vão se contrair graças à ação da actina e da miosina. E aqui está mostrando as fibras musculares são formadas por feixes de filamentos, os miócitos e as miofibrilas, que são os filamentos constituídos no citoplasma. O músculo trabalha de forma antagônica. Por exemplo, quando a gente dobra o braço, o bíceps contrai e o tríceps relaxa. É como se fosse um sistema de alavancas. E lembrando que o músculo estriado esquelético está ligado pelos tendões ao osso. E aqui tem o bíceps relaxado. Quando o bíceps relaxa, o tríceps contrai e o braço é distendido. Os ligamentos. Os ligamentos são formados por tecido conjuntivo que liga o sistema dos músculos estriado esquelético ao osso. E tem diversos ligamentos. Aqui está mostrando o ligamento do joelho, tem o ligamento lateral, ligamento rotular ou patelar. E cada ligamento ele vai fazer a conexão entre o músculo estriado esquelético e os ossos, para dar firmeza, rigidez e permitir que os ossos fiquem encaixados de forma harmoniosa. Quando fazemos movimentos bruscos de forma errada, ou correndo, ou jogando futebol, podemos lesionar um desses tendões, o que pode causar uma ruptura. Aqui, por exemplo, está mostrando essa imagem aqui, a ruptura do ligamento cruzado anterior, que liga a tíbia à epífise do fêmur. Quando ocorre uma lesão desse tipo, desse ligamento, só é possível fazer a reconstituição por meio de uma cirurgia. É um processo lento, leva em média de 5 a 6 meses a recuperação, é muito dolorido, a articulação ela passa muito tempo sem ser possível a movimentação para permitir a sua regeneração. Pois bem, agradeço a atenção de todos, espero que tenham compreendido e entendido o sistema esquelético e o sistema muscular. Deixar para vocês a atividade das páginas 325 e 327 de olho no tema, e a página 330
organizando o conhecimento, as questões de 1 a 3. Até a próxima.